Olá, alunos do curso de Ciências Contábeis da Universidade Federal de Pernambuco, na modalidade EAD. Eu sou o professor Daniel Cardoso e nós estamos na disciplina de Controladoria. No encontro de hoje, nós vamos estar conversando sobre uma questão que é particularmente importante para a controladoria, que são os investimentos. Os investimentos, entendendo não confundir, obviamente, com apenas aquelas operações financeiras, né? Operações em ativos financeiros, ações em bolsa, CDBs, não apenas esse tipo de investimento. Na verdade, os investimentos a que nós nos referimos na aula de hoje são aqueles projetos que toda empresa tem, né? De alguma maneira, toda empresa possui projetos que tentam otimizar o seu resultado, aumentar o seu faturamento, projetos de expansão, projetos de adquirir máquinas e equipamentos, projetos de abrir novas filiais. Na verdade, o que se verifica é que toda empresa tem mais projetos em seu poder do que recursos até para fazer eles se tornarem viáveis. E isso é uma questão que normalmente perpassa toda empresa, e daí a necessidade de se fazer a análise do investimento. Porque se eu tenho vários projetos, ou várias ideias de investimento e não tenho recurso para dar vazão a todos eles, eu vou ter que, obviamente, fazer opção por um ou poucos em relação a todos. E aí entra a questão da análise e o papel do controller nessa história, o papel da controladoria, em última análise, é fornecer informação, dados, subsídios, para que aquele que vai tomar a decisão ele possa optar com certeza, com segurança, no que é melhor para a empresa. E aí são levadas algumas questões em consideração, inclusive o tempo do investimento, o retorno. Então a gente vai falar um pouco sobre isso na aula de hoje. Então, vocês também vão encontrar na literatura, vão ouvir falar também a palavra orçamento de capital. Orçamento de capital é justamente esse conjunto de investimentos, né? Como a gente já falou de orçamento, seria uma projeção, um planejamento, né, do que se vai fazer com o capital e, obviamente, com os projetos. E as decisões que serão tomadas a partir desse orçamento de capital são sempre decisões de investimento, né? O que vai se gastar, o que vai se investir para viabilizar aquele orçamento que é sempre um planejamento. Então, como eu já falei, nós temos aqui planejamento de gastos relevantes em projetos com implicações de longo prazo, né? Normalmente são investimentos de grande porte e de longa duração. E a gente tem exemplos, como eu falei, de equipamentos, novos produtos, né, que podem ser lançados, ampliação do número de filiais, etc. Então, em última análise, as decisões do orçamento de capital levarão à análise da viabilidade dos investimentos que serão realizados. Então, vamos definir investimento. Investimento, essa definição, obviamente, não é uma definição definitiva. Você vai encontrar na literatura outras definições, mas o importante é ter em mente a ideia. A ideia de investimento é que você vai desembolsar alguma coisa, e aí a gente está vendo aqui, desembolso, sacrifício financeiro feito no tempo presente, objetivando um retorno futuro. Esse retorno futuro vai ser ou um aumento de receita ou uma redução de custo. Porque sim, você pode adquirir, por exemplo, um equipamento que vai fazer com que você economize em mão de obra, você economize em combustível, você economize em energia elétrica, e esse investimento vai estar representando uma redução de custos. Então, não necessariamente você vai faturar mais, você pode gastar menos também. É uma maneira também de se entender o resultado do investimento, ou através do retorno, do aumento da receita ou da redução de custos. Então, a gente vai ter dois tipos principais de decisão de investimento: uma decisão de filtragem ou decisão de preferência. Uma decisão de filtragem vai ser daquele tipo que você coloca uma condição
e a gente vai falar daqui a pouco sobre taxa mínima de atratividade ou coisas semelhantes, mas você vai colocar uma condição para que aquele investimento seja aceito ou não, ou que ele possa pelo menos ser considerado como investimento. Você tem várias opções, mas eu coloco uma condição. E pode ser uma condição que vai vir de acordo com os interesses da alta administração da empresa. Pode ser, por exemplo, olha, para eu aceitar qualquer investimento, ele tem que me dar uma rentabilidade estimada de pelo menos 15%. Então, aqueles que não atingirem esse patamar mínimo de 15%, eles sequer vão ser considerados para investimento, porque você já criou uma, uma barreira, uma forma de filtrar aqueles investimentos que vão dar rentabilidade menor do que aquela que você escolheu. Também tem a decisão de preferência. É quando você tem dois investimentos que de repente até já passaram pela etapa da filtragem, mas eles concorrem entre si. E aí você vai ter que ter um critério para escolher entre investimentos. Todos, imagine que dois ou três, sei lá, quantos forem, eles conseguem dar a rentabilidade mínima que você quer, mas aí você vai ter que escolher. Sei lá, um pode te dar até um retorno maior, mas pode ser num tempo menor e de repente o interesse da empresa é que o retorno seja rápido, então eu vou preferir aquele investimento que me dá retorno mais rápido. Mas eu posso também não querer isso, eu quero na verdade mais investimento, porque o que dá menos no início pode ser que com o passar do tempo ele se torne mais rentável. Então vai depender muito da estratégia e da condição da empresa, o que vai se colocar aí na questão da preferência. Então nós vamos ter filtragem, né, e vamos ter preferência. São basicamente esses tipos de decisão de investimento. A gente vai ter que fazer umas considerações antes de falar das técnicas que a gente vai apresentar hoje. São 4 técnicas, basicamente, de análise de investimentos. E a gente precisa ter alguns conceitos bem claros. A gente vai falar muito de uso de fluxos de caixas. E nós somos contadores, né? E normalmente a gente pensa em receita, né? Aumentar o faturamento, aumentar a receita. Por que eu vou usar fluxo de caixa? A explicação é simples. É que o princípio da competência não reconhece a entrada efetiva do capital, do recurso financeiro no caixa. Então, pode ser que você, pelo próprio princípio, né, todos conhecem, eu reconheço uma receita, mas eu ainda não recebi efetivamente o recurso lá no meu caixa. Só que para você fazer esse tipo de análise, né, da maneira como é desenhada, eu preciso ter um princípio, um padrão que seja consistente. Então, assim, eu vou ter que considerar, já o fluxo de caixa me dá isso, o que realmente impactou no meu caixa entrando ou saindo, mas efetivamente já aconteceu. Então, com base nisso, eu vou fazer análises do ponto de vista financeiro, porque eu posso, se eu usar o regime de competência, estar falando de alguma receita que eu nem recebi efetivamente, que talvez até eu nem receba. Mas aí, então, por isso, nós vamos preferir a questão do fluxo de caixa. Numa última técnica que a gente vai ver lá, a gente vai até considerar as receitas também, mas a gente vai também ao mesmo tempo usar o fluxo de caixa. Segunda consideração, o valor do dinheiro no tempo. Uma coisa muito clara é que o dinheiro ele tem uma desvalorização com o passar do tempo, isso porque nós temos inflação e também existe a própria questão da valoração do dinheiro no tempo. Então, obviamente, R$ 1 hoje ele vale menos do que R$ 1 daqui a um ano. Se você tiver alguém a opção de lhe dar, se alguém chegar para você e dizer assim, olha, eu posso te dar R$ 1 agora ou eu posso te dar R$ 1 daqui a um ano. Você vai preferir quando? Obviamente todos vão querer receber o real neste momento, porque ele pode ser investido, ele pode ser fazer o que você quiser. E obviamente ele vale mais do que daqui a um ano. Também nós vamos fazer algumas simplificações didáticas nos cálculos que nós vamos estar apresentando. Obviamente, na vida real, quando você está na empresa, você vai ter uma série de preocupações. Essas simplificações didáticas vão ser do tipo, por exemplo, que a gente vai estar considerando que o fluxo de caixa ele acontece
no final de cada período, para que isso seja assim, uniforme na hora de eu fazer a atualização dos valores. Eu vou fazer a atualização a valor presente, como a gente vai ver já já. Mas a gente sabe que na prática o fluxo de caixa ele acontece ao longo do ano, né? Entra e sai dinheiro o tempo todo de uma empresa, então você tem um saldo residual ali que é um fluxo permanente. Não necessariamente a receita final acontece no final do ano ou sempre no mesmo período. É uma simplificação didática para dar a ideia para o aluno de como a coisa acontece, né? Claro, indo trabalhar nisso no dia a dia, você naturalmente vai ter que ter um pouco mais de acurácia nesse tipo de cálculo. Também, na maioria dos casos, acho que se considerar que a receita ou fluxo, desculpe, fluxo de caixa ele é igual em todos os períodos, que é uma coisa que também sabemos que não acontece na vida real. Um projeto a gente até pode estimar que ele vai ter uma receita tal, mas ela não vai ser certamente exatamente igual em todos os anos, em todos os meses, enfim, em todo o período. A ideia é só fazer a simplificação para que fique aí clara como é que funciona a ideia da técnica que a gente vai estar apresentando. Mas, obviamente, no mundo real você tem que ter mais alguns cuidados, além disso que a gente vai estar apresentando. Isso a gente já falou. Então, vamos falar um pouco das principais entradas e saídas de caixa, né? Lembrando que a gente vai estar falando vai falar do uso do fluxo de caixa, né? Vamos usar o fluxo de caixa propriamente. Então, quais são as saídas que nós vamos estar observando no caixa? Nós temos o investimento inicial, seja para comprar uma máquina, seja para lançar um novo produto, seja para o que você quiser. Lembra que a gente foi lá na definição de investimento, é um sacrifício que eu faço agora no presente para lá no futuro eu ter um aumento de receita ou uma redução de custos? Pois bem, então a saída de caixa vai ser o investimento inicial. Para que as empresas funcionem e para que o projeto possa acontecer, é muito comum que você tenha o segundo item, que é a necessidade de capital de giro adicional, porque de qualquer forma é uma operação a mais que está entrando no dia a dia da empresa e pode ser que o capital de giro que a empresa tem não seja suficiente, você vai ter a necessidade de um capital adicional. Também, seja lá se for máquina ou quer que seja, você vai acabar incorrendo em reparos e manutenção. E você vai ter outros custos operacionais incrementais que vão acontecer. Por outro lado, quais são as entradas de caixa? Nós vamos ter receitas incrementais, né, que vão advir desse projeto. Você vai ter, e aí a gente vai entender como entrada de caixa a redução de custo. A questão, a gente tem que entender isso, né? Do ponto de vista do caixa, reduzir custo é como se você tivesse aumentando se estivesse dando uma entrada, na verdade, do caixa. Você vai ter valores residuais do tipo, e aí vai ser bem específico de equipamentos, máquinas, você comprou um equipamento, ele vai ser usado ao longo do projeto e no final você ainda pode vendê-lo, ou como sucata, ou por um preço menor, porque ele ainda tem mercado para ser comprado, e esse valor residual também considerada não, é mais uma possibilidade de entrada de caixa. Por fim, a gente também tem a liberação de capital de giro, quando a gente acaba incorrendo aí de forma uma entrada, né? Acaba sendo uma entrada também a liberação. Então agora a gente vai falar um pouco da questão do dinheiro no tempo. Vocês já devem ter estudado isso em matemática financeira, né? E já deve ter noção disso. A gente vai fazer só uma revisada para que a gente possa já aparecer em seguida com a técnica, aplicar já diretamente a técnica. Então, um exemplo para relembrar para quem está esquecido. Qual seria o valor presente de R$ 1.000? R$ 1.000 eu tenho hoje. Qual seria o valor futuro dele, né, no caso? Desculpa. Qual seria o valor presente de R$ 1.000 se eu vou recebê-los daqui a 3 anos, considerando uma taxa mínima de atratividade ou retorno de 9%? E aí, taxa mínima de atratividade ou retorno é aquilo que a gente conversou. É aquela taxa que
a alta administração, alguém que tem o poder para isso, vai definir como o mínimo que você vai querer receber em troca do sacrifício que você vai fazer, né? O investimento é um sacrifício financeiro, você só aceita um retorno de no mínimo 9%, que é o exemplo daqui. Então, e também esses 9% poderia ser apenas a atualização financeira, a inflação. Enfim, a taxa mínima de atratividade, ela pode ser apenas a inflação, pode ser a atualização monetária da grana que você vai investir, ou pode ser um percentual realmente definido acima da inflação, um ganho real, digamos assim. Então, eu vou receber R$ 1.000 daqui a 3 anos, ele é valor futuro, o 3 é N, né, tempo, e a taxa I9. A fórmula é muito simples. O valor presente será o valor futuro dividido por 1 mais a taxa, isso elevado a N. N o tempo, no caso 3 anos. Então o valor presente seria R$ 1.000 dividido por 1 mais 0,09, que é 9 dividido por 100, não é? 9%. Se você dividir 9 por 100, você vai ter 0,09. Então, 1 mais 0,09 elevado ao cubo, porque são 3 anos. O resultado é R$ 772,20. O que quer dizer isso? Quer dizer que receber R$ 1.000 daqui a 3 anos é a mesma coisa de receber hoje R$ 772,20. Isso é reconhecer o valor do dinheiro no tempo. E aí a gente vai trabalhar com algumas tabelas, que é uma outra maneira de fazer isso. Olha, do jeito que foi apresentado aqui, a gente tem como se faz a conta. Você pode usar uma calculadora. Nesse caso, para fazer desse jeito a conta, você nem precisa que ela seja científica, né? Fazer essa divisão aqui não é preciso. Qualquer calculadora resolve para você, contanto que ela faça a potenciação, ou você multiplica vezes 3 vezes. Mas esse cálculo do valor presente, qualquer calculadora científica ou financeira faz. Você consegue fazer isso também em Excel e em outras planilhas de cálculo. Então, é uma conta que não é difícil de fazer e você com certeza já estudou isso anteriormente. E eu vou apresentar para vocês aqui essas tabelas, mas veja que as tabelas, se você olhar para a parte superior, ela tem faixas de taxas. E na coluna logo à esquerda, aqui, a gente tem os períodos. Então, 6% em um ano, eu tenho esse fator. E o que seria esse fator? Em vez de fazer aquela conta, se eu quero uma taxa de 6% no período de um ano, eu vou multiplicar direto esse fator 0,9434 pelo valor. A gente tinha falado R$ 1.000 ainda agora, então seria R$ 1.000 vezes 0,9434 a uma taxa de atratividade de 6%. Então, essa tabela, ela pode ver, ela não contempla todas as taxas. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, aí já pula para 20, para 30. Essa tabela, ou outras tabelas que vocês vão encontrar na internet, em livros de matemática financeira, também em livros de finanças, elas não contemplam todas as situações. Mas, para a simplificação dos cálculos, aqui nesses exemplos que a gente vai dar, a gente vai estar usando essas taxas aqui, taxas sempre nessas faixas, para facilitar a sua conta. Mas, como eu digo, você não precisa necessariamente usar fatores. Você pode usar a sua calculadora financeira, você pode usar uma planilha de cálculo de acordo com a sua disponibilidade. Ou pode realmente usar essas tabelas. Tem uma diferença dessa tabela aqui para essa próxima que eu vou apresentar. Essa primeira, você tem uma diferença. Se a gente olhar para a primeira linha, perceba, vamos olhar aqui para a primeira linha, 0,94, 0,93, 46, 0,92, 59. Na outra tabela é igualzinho, né? 0,94, 34, 93, 46, 92, 59. Porque a diferença da primeira tabela para essa segunda é o seguinte, que aqui há uma acumulação. Naquele caso, eu peguei, no exemplo que a gente viu aqui, ó, a gente falou de R$ 1.000 que vão ser recebidos em 3 anos. Ou seja, eu não vou receber no primeiro ano alguma coisa, no segundo ano mais outro valor e no terceiro ano outro valor
totalizando R$ 1.000. Não, eu vou passar 3 anos sem receber nada e só no final de 3 anos é que eu recebo esses R$ 1.000. Então, para esse tipo de conta, eu vou usar essa segunda tabela, que é a tabela de fator acumulado. Então, eu pegaria, só para a gente ver aqui quanto seria. 3 anos, a taxa é de 9%. Então, vamos lá, eu venho aqui para essa tabela, 3 anos, ó, nessa coluna linha de 3, a taxa de atratividade é de 9%. Então, é por esse fator aqui que eu vou fazer a multiplicação. Na verdade, como eu faço questão de dizer, você vai ter isso de acordo com a sua... Desculpa, eu acabei trocando a tabela. Aqui, ó. 3 anos, 9%, 0,7722. Se eu multiplicar os R$ 1.000, você vai ter aqui, ó, exatamente 772,20. Agora a gente vai fazer a aplicação desse conceito que a gente viu com a primeira técnica, que seria a técnica do valor presente. Vamos entender que uma fábrica de picolés esteja pretendendo adquirir uma determinada máquina, né? Estou lendo aqui a questão. Os proprietários da empresa esperam que o novo equipamento dure em torno de 5 anos. Essa compra vai implicar em redução de desperdício de matéria-prima a cada ano, ou seja, é considerado uma entrada de caixa, né? Eu vou reduzir a saída, né, na ordem de R$ 2.500. Eu vou estar economizando R$ 2.500. Também a cada ano vai se esperar uma redução de gastos com mão de obra na ordem de 17.000. Outra maneira de eu considerar a entrada de caixa, redução com gasto de mão de obra. Agora, a própria máquina vai exigir um gasto anual de manutenção de R$ 1.000. O que isso quer dizer? Que para manter a máquina eu vou gastar também, né? Eu tenho que fazer a máquina funcionar, no caso, R$ 1.000. A máquina custa 60.000, que é aquilo que a gente viu também, investimento inicial. Esse é o primeiro sacrifício que eu vou fazer. E vai se esperar que no final, um valor residual de 3.000, ou seja, quando eu terminar de usar essa máquina por 5 anos, eu ainda consigo, em tese, né, eu estou projetando, receber R$ 3.000. Eu consigo apurar R$ 3.000 vendendo a máquina. A diretoria financeira da empresa, da fábrica, ela disse que a rentabilidade mínima de qualquer projeto deve ser na ordem de 11%. E aí, a empresa vai ou não deve investir na compra daquela máquina? Aí a gente vai usar essa tabela aqui. A gente está colocando o fluxo de caixa usando a técnica do valor presente. Vamos entender como é que funciona. Eu estou no período atual. Então, nessa coluna aqui, eu tenho o período atual e você está vendo nas linhas o fluxo de caixa, que eu tenho. O preço de compra 60.000 é negativo porque está saindo. 60.000 hoje é 60.000 mesmo. Eu não tenho que mudar o valor, porque é o valor no presente. Mas vamos pensar agora no primeiro ano. Lembra que a gente vai ter uma redução de custo de mão de obra, porque foi dito isso na questão, só que perceba que isso está acontecendo um ano depois. Então, 17.000 é a redução da mão de obra. Eu também vou ter uma redução do custo de matéria-prima, na ordem de 2.500. Tudo isso um ano depois. Só que lembra que também fala que a gente gasta com R$ 1.000 manutenção da máquina. Então, 17.2.500 eu economizo, R$ 1.000 eu gasto. Isso me dá um fluxo de caixa de 18.500. O que é que acontece aqui? Eu multiplico por aquele fator, né, porque a taxa que foi definida pela empresa aqui, a taxa mínima de atratividade, está aqui, ó, é uma taxa de 11%. Eu vou ter lá naquela tabelinha esse fator e eu multiplico 18.500 pelo fator. Volto a dizer, se você quiser, você faz essa conta direto na sua calculadora ou numa planilha
como eu fiz aqui no caso, em Excel. Mas eu estou mostrando o fator porque é uma maneira simplificada, digamos assim, de você fazer. Então, 18.500 pelo fator, isso equivale a R$ 16.666,65 na data de hoje. E aí a gente vai fazer isso para o segundo ano. Vejam, 17.000, 2.500, menos 1.000 que eu gasto, 18.500. Outro fator, porque eu tenho 2 anos que passaram, e isso vai agora representar esses 18.500, 2 anos, daqui a 2 anos, ou 2 anos depois do primeiro período, não é, obviamente, igual a 18.500, nem é igual a 16.666, é menos, equivale a 15.014. E aí eu vou fazer isso para o ano 3 e vou fazer isso para o ano 4. Percebe que o valor do dinheiro vai diminuindo, porque de fato há um custo desse dinheiro no tempo e tem aquela taxa mínima de retorno que eu tenho que considerar que a empresa exige. E o juro aí, no caso, é exponencial. A gente viu lá, né? É elevado a 1, a 2, a 3, qualquer que seja o período. Então, no final das contas, eu tenho a cada ano esse fluxo diminuindo. Eu não posso pegar e multiplicar 18.500 por 1, 2, 3, 4, 5 períodos. Também, ó, nesse último ano, esse último ano tem aquela particularidade, o valor residual. Então, eu vou reduzir 17.000, é uma entrada de caixa para mim. Eu vou reduzir 2.500, eu vou gastar 1.000 de manutenção, mas eu vou ter uma entrada de caixa aqui, que é o valor residual. Eu vou vender a máquina no final do período. Então, nesse último ano, eu tenho um fluxo de caixa de 21.500, atualizado pelo fator de 5 anos, ou fazendo a conta realmente na sua calculadora ou na planilha, você tem um equivalente a 12.760. Somando tudo isso, 60.000 que você gastou no início, com o valor que vai entrando a cada ano, você percebe que esse investimento ele dá um saldo positivo de R$ 10.154,65. O que isso quer dizer? Quer dizer que pela técnica do valor presente, considerando o fluxo de caixa projetado aqui, esse investimento deve ser aceito pela empresa. Por quê? Porque ele atendeu a condição lá de dar uma taxa mínima de atratividade, que era 11%. Eu vou ter gastos, obviamente, mas eu também vou ter redução de gastos e vou ter uma receita aqui ainda residual. Ao final das contas, isso me dá uma perspectiva de ganho líquido atualizado, isso de valor a valor presente, em torno de R$ 10.154. Então, pelos critérios de valor presente, esse investimento deveria ser aceito. Vamos agora para a segunda técnica, que seria a técnica da taxa interna de retorno. A gente pode dizer que a TIR, né, taxa interna de retorno, é uma alternativa ao VPL, que é o valor presente líquido, que é a taxa anterior que a gente estudou. Semelhante ao valor presente líquido, a taxa interna de retorno, ela vai considerar o valor do dinheiro no tempo, que é fundamental, é um princípio básico de engenharia financeira. E o que seria a taxa interna de retorno? A gente vai pegar a definição de Ambalv, que diz que seria aquela taxa que iguala o valor presente da soma do fluxo de caixa futuro com o investimento inicial que é desembolsado. Desculpa. Na verdade, é a taxa de retorno, como a gente está vendo aqui na segunda opção, que corresponde ao valor presente igual a zero. Ou seja, voltando para esse exemplo anterior, seria a taxa que faria, em vez de ter 10.000 positivo, o resultado do VPL seria igual a zero. Ou seja, o valor seria a taxa que faria com que o investimento fosse assim, exatamente o que você investiu, atualizando a valor presente, você não ganhasse um centavo, também não perdesse um centavo, você empatasse. Exatamente. Então, a TIR é uma taxa. Entenda, na outra técnica, a gente descobre o valor propriamente. Já a TIR é uma taxa
que você vai estar encontrando. É uma outra maneira da gente fazer a avaliação do investimento. Então, vamos pensar aqui numa situação bem simples. E aí, ainda usando a ideia de fator, mas não vou cansar de repetir isso. A TIR, né, a taxa interna de retorno, você também consegue fazer a conta a partir do Excel ou de outra planilha de cálculo financeiro, de uma calculadora financeira, de uma calculadora científica. Só estou dando essa opção de usar fatores para facilitar o entendimento aqui. Então, considere uma situação simples, né, em que R$ 1.000 vão ser investidos para gerar, ao final de cada ano, durante 4 anos, o fluxo positivo de caixa igual a R$ 350. Então, a gente vai ter que o valor presente vai ser o fator do valor presente mais a anuidade acumulada no período. Ou seja, o fator valor presente é igual ao valor presente dividido pela anuidade acumulada no período. Então, se eu pegar o valor presente e dividir pela anuidade, o valor presente é 1.000 e a anuidade acumulada é justamente 350. Eu não vou receber só 350. Desculpa, eu vou receber 350. Então, dividindo 1.000 por 350, o que eu quis dizer anteriormente, para não ficar dúvida, é o fluxo de caixa vai dar 350 ao final. Como isso vai ser feito, a questão não explica, não dá detalhes, mas eu sei que ao final eu vou receber 350 no final de 4 anos. É a anuidade acumulada. Então, colocando a fórmula, eu tenho 2,8571, que é igual a R$ 1.000 do valor presente dividido por 350, que é o fluxo de caixa positivo. Se a gente for lá na tabela, e eu vou voltar lá para vocês verem, na linha que corresponde a 4 anos, a gente vai encontrar o fator 2,850, bem próximo dessa conta aqui, ó, 2,8571, o que equivale a uma taxa de 15%. Então, se a empresa tiver uma taxa mínima de atratividade maior que 15, eu não devo aceitar o investimento. Mas se a taxa de atratividade mínima que a empresa definir for menor do que 15, eu posso aceitar, porque eu já sei que esse investimento me rendeu pelo menos 15%. Então vamos lá na tabela, aquela tabela que tem o fator acumulado. A gente vai ver aqui, ó. 4 anos e o fator 2,8571. A que taxa equivaleria? Eu vou ver aqui. 4 anos, ó, linha 4, é 2,850, ou seja, uma taxa de 15%. Perceba que é uma aproximação, né? Se você tivesse feito essa conta na sua calculadora ou numa planilha, seria o valor exato. Mas, por aproximação, eu já sei que essa taxa interna desse fluxo aqui, ó, R$ 1.000 que vão ser recebidos, que vão gerar um recebimento de R$ 350 por ano, desculpa, ao final do período, um período de 4 anos, vai me render, vai me dar esse fator aqui, que equivale a ter uma taxa de 15% de retorno desse investimento. Se a empresa definiu que a taxa mínima de atratividade do investimento é, sei lá, 10%, você vai aceitar tranquilamente esse investimento aí. Se a taxa mínima da empresa for 16, 17, 20, aí não há condição, porque a taxa que esse investimento está lhe dando, a gente descobriu ali na tabela de fator, é alguma coisa em torno de 15%. Temos uma terceira técnica, chamada técnica de payback. Payback, a ideia é pagar de volta, né? Então, seria o tempo que você consegue levar para receber de volta o valor que foi investido. Qual é a limitação dessa técnica? A gente tem um problema sério com o payback, é que ele não considera o valor do tempo, o valor do dinheiro no tempo. Mas vamos ler aqui o que a gente tem. Nesse modelo de avaliação, o período do payback
é a ênfase da análise, ou seja, o período que eu levo para receber aquele dinheiro que eu investi de volta. Em outras palavras, o tempo em que o projeto leva para recuperar com seus recebimentos o investimento inicial que foi despendido, né, o que foi desembolsado pela entidade. Quais são as vantagens dessa técnica? Essa técnica apresenta como maior atrativo a simplicidade do cálculo. Vocês vão ver que é muito simples calcular o payback. E qual é a análise que se faz usando o payback? Essa abordagem vai induzir as empresas a acharem mais interessantes aqueles projetos que têm um período de payback menor, tanto quanto possível, obviamente. Então, aceitar investimento que, sim, uma outra opção, né, usando como a gente viu aquela decisão de filtragem, seria aceitar investimento em que o tempo de payback seja inferior a algum critério estabelecido. Por exemplo, a empresa pode dizer: eu só aceito investimentos que se paguem em pelo menos 2 anos. Então, você calcula o payback, o tempo que o investimento vai levar para se pagar. Se for 3 anos, eu rejeito. Se for 4 anos, eu rejeito. 5 anos, também rejeito. Se for 1 ano, 1 ano e meio, ok. Meu critério é que o investimento se pague em pelo menos 2 anos. Isso como taxa de filtragem. Mas aí a gente vai ver como é que a gente faz essa conta. É uma conta muito simples. Vamos considerar que uma determinada firma ela vai adquirir um novo equipamento. Aí vão aparecer duas propostas de dois fornecedores. A gente vai chamar aqui de orçamento A e orçamento B. O orçamento A apresenta um custo de aquisição de 45 mil, ou seja, a empresa vai ter que desembolsar 45 e vai ter como resultado uma redução de custo de 15 mil a cada ano. Já o orçamento B, ele custa 42 mil e vai reduzir os custos em 15 mil também por ano. Qual dos dois eu devo aceitar? Então, é muito simples a técnica do payback. Eu vou fazer o período do payback de orçamento vai ser 45 mil, que é o investimento que eu estou fazendo, dividido pela receita ou pela redução de custo, né, pela entrada de caixa que vai haver a cada ano. No caso, aqui 15 mil. 45 dividido por 15, 3. Ou seja, em 3 anos esse investimento A se paga. Vamos para o caso 2. O período de payback do orçamento B, 42 mil, né, que é o investimento inicial, e ele também está me rendendo 15 mil ao ano, foi o que a questão propôs. Em 2,8 anos eu consigo me pagar. Então, qual dos dois investimentos eu devo aceitar? Pelo critério do payback, pelo tempo de pagamento, eu devo aceitar o orçamento B. Por quê? Porque ele se paga em menos tempo, o período de payback é mais curto. Aí nós vamos ter aqui algumas restrições ao payback. A técnica do payback não é uma medida fiel da rentabilidade de um investimento. Isso é importante entender. Veja, o que o payback está me dizendo é o tempo que eu levo para recuperar o que eu investi. Mas a gente tem que entender que o investimento ele tem várias coisas a se considerar. Uma delas é que alguns investimentos, no início, eles têm uma rentabilidade muito pequena. E pode ser que essa rentabilidade, com o tempo, aumente. Ou pode ser que a rentabilidade do investimento nunca aumente, ela realmente seja só aquela. Então, se por acaso eu posso ter duas opções, uma em que o investimento ele dá um retorno pequeno no início e depois ele cresce, e outro que vai ser sempre aquele mesmo valor. Pode ser que aquele que seja sempre o mesmo valor tenha um payback menor, ou seja, a empresa vai receber o investimento do que ela fez na máquina, seja lá no que for no projeto, mais rápido. Só que percebe que ela vai ter sempre uma receita igual, pequena, enquanto na outra opção, que poderia ter um payback maior, ou seja, demorar um pouco mais para se pagar, mas a partir daí, depois de um certo tempo, ela começar a render bem mais que o outro. Então, se eu considero apenas um critério do tempo que ele se paga, eu posso estar deixando
de aceitar um outro investimento que seja mais rentável, porque eu estou considerando não o investimento como todo. Eu só considero o que acontece até aquele momento em que a máquina ou o equipamento ou o investimento inicial foi recuperado. Eu tenho que pensar que depois daquele pagamento, digamos assim, depois que eu recuperei o que eu investi, ainda podem acontecer outras coisas. E esse é o risco de se usar o payback. Por isso, o Garrison, o Norin e o Brewer, eles estão alertando que o payback não é uma medida fiel da rentabilidade do investimento. Ele apenas está me dizendo o tempo em que eu recupero o capital que eu investi. Isso é o que a gente vai ver no item 2 aqui, que vai dizer exatamente isso. O payback apenas informa o período em que o investimento de recursos inicial é recuperado, sem levar em conta outras características do projeto, que podem ser mais ou até menos vantajosas para a firma e que vão ocorrer depois do período de payback. Outra coisa que o payback também não faz, como a gente já falou antes, ele não reconhece o valor do dinheiro no tempo. Porque percebeu que eu peguei ali 15 mil, nesse exemplo inicial aqui, ó. Eu peguei 15 mil, que é o recebimento de cada ano, e eu considerei que 15 mil no primeiro ano é igual a 15 mil no segundo, é igual a 15 mil no terceiro, porque eu peguei 45, dividi por 15 e encontrei 3. 42 dividi por 15 e encontrei 2,8. E nós já aprendemos isso, não agora na verdade, a gente já aprendeu há muito tempo, que 15 mil daqui a um ano não é igual a 15 mil daqui a 2 anos, nem daqui a 3 anos. Então o payback não considera o valor do dinheiro no tempo. Vamos fazer a mesma análise, aquele mesmo investimento agora usando uma técnica mista. Eu vou trazer a valor presente os 15 mil que vão ser recebidos a cada ano. Então vamos lá. Considerando uma taxa mínima de atratividade aqui ó, de 12%, essa taxa aqui obviamente é arbitrada, né, pela direção da empresa, no caso foi arbitrada por mim. Nós temos o mesmo investimento, 45 mil no início, no orçamento A, que é o que eu vou estar colocando, tirando do caixa da empresa, sacrificando para comprar máquina, para fazer um investimento qualquer que seja. E aí eu vou no primeiro ano receber 15 mil. Só que 15 mil daqui a um ano equivale a 13.392. Então ele já pagou uma parte dos 45 mil. No segundo ano eu recebo 15 mil de novo, que na verdade equivale a 11.957, que aí já me abateu mais uma parte, eu fiquei com 19 mil ainda para receber. 15 mil no terceiro ano, a valor presente equivale a 10 e ainda fica faltando 8 mil reais para pagar, 8.972 para pagar esse investimento A. No quarto ano eu recebo mais 15 mil, que já vale agora apenas 9.500 e aí o investimento é pago. Mesma coisa acontece do outro lado, vocês percebem, né? A cada ano eu vou atualizando. E o que, que vocês percebem aqui? Ó? Que o pagamento, que é quando esse fluxo aqui se torna positivo, tanto no orçamento A como no orçamento B, ele não acontece no terceiro ano. Se a gente olhar o payback, a técnica simples, o payback simples, que não considera o valor do dinheiro no tempo, ele me diz que em 3 anos eu recebo o investimento do orçamento A e em 2,8 anos, né, eu recebo o investimento do orçamento B. Mas quando eu atualizo, eu considero a passagem do dinheiro, o valor do dinheiro no tempo. Não é nem no primeiro, ainda está negativo aqui, ó, no segundo ano também não, nem no terceiro. Isso vale para os dois investimentos. Só no quarto ano é que o investimento se paga. Então, o payback que não considera o dinheiro passando, né, ele sendo valorado ao longo do tempo, ele deixa de considerar o tempo, inclusive, correto desse pagamento. Porque, na verdade, na prática, eu não consegui pagar no terceiro ano, como eu vi ali pela técnica mais simples. Somente no quarto ano que eu consegui realmente recuperar esse investimento. Para saber o momento preciso, e é só uma conta de aproximação aqui, o que é que eu vou fazer? Eu vou dividir o último saldo negativo
pela soma dele com o primeiro saldo positivo. Agora, tudo isso em módulo, né? Deixei claro aqui, módulo de todos os valores envolvidos na conta. Dessa maneira, calcula-se a proporção que indica o instante do período, né, do ano, quando o valor investido é recuperado. Então, vamos lá aqui a conta do orçamento A. Último saldo negativo, 8.972. Eu vou dividir 8.972 pela soma. Não, eu não vou considerar o valor negativo, vou considerar o módulo, né? 8.972 dividido por 8.972 mais 560,24, como a gente vai ver aqui. Então, o que é que eu estou achando aqui? 0,9412, ou seja, 94% de um ano. Então, o payback descontado ele vai ser aproximadamente 3 anos e 11 meses. Por quê? Porque, veja, 3 anos já tinham se passado, eu ainda não tinha pago. E eu só vou conseguir pagar no finalzinho do quarto ano. Ou seja, 94% do ano decorrido, do último ano decorrido, que equivale a mais ou menos 11 meses, eu consigo pagar esse investimento. Então, 3 anos, que eu já sei que ainda era negativo, e 94% do último ano. Então, 11 meses. 3 anos e 11 meses. No orçamento B, só para fixar o entendimento. Vamos voltar lá. Último saldo negativo, 5.972. Eu vou somar o módulo, né? 5.000, não considero valor negativo. 5.972 dividido por 5.972 somado com 3.560. Então, esse já é diferente. Eu tenho um resultado de 62,65 ou 62,65% de um ano. Logo, o payback descontado, que é essa técnica, né? A outra técnica é payback simples, essa descontado, porque eu estou fazendo o desconto do dinheiro no valor, o valor do dinheiro no tempo, né? Através de uma taxa que eu estou atribuindo. Vai ser de 3 anos também, porque olha, também no orçamento B, no terceiro ano ainda estava se pagando, só que é 3 anos e 7 meses, ou seja, 62,65% de um ano que tem 12 meses, aproximadamente. Você pode calcular em dias, como você achar melhor. Estou fazendo aqui só para arredondar. Então, o primeiro orçamento se paga em 3 anos e 11 meses, e o segundo em 3 anos e 7 meses. A última técnica que a gente vai olhar é a chamada técnica da taxa de retorno contábil. Parece ser mais atrativa para nós, que somos contadores, né? Que vai ser o seguinte, a TRC, taxa de retorno contábil, é a média do lucro, depois do imposto de renda, daquele projeto, dividido pelo investimento médio do projeto. A gente vai ver já uma tabela que facilita isso. Então, é o lucro médio, né, de um período, a gente vai considerar 2 períodos aqui, só para fim de exemplo, mas se for um projeto de mais tempo, eu vou ter que ver o lucro médio durante o projeto dividido pelo investimento, ou seja, é o que eu lucrei dividido pelo que eu investi. Qual a vantagem dessa técnica? Ela é simples, né, intuitiva. Agora, como o payback, ela tem o mesmo problema, ela não considera o valor do dinheiro no tempo. Isso é um problema muito sério. Então, o que seria TRC, só fixando lucro médio líquido dividido pelo investimento médio. Vamos pensar aqui em duas propostas. Uma das propostas de projeto em que o investimento inicial, em ambos os casos, seria de 100 mil. Você vai ter a depreciação, que aí vem um conceito que todo contador domina, que é o efeito da depreciação, ele é econômico, não é financeiro. Ou seja, eu reconheço a desvalorização, mas efetivamente não houve saída do recurso do caixa. Você não paga a depreciação. A depreciação não é um boleto que você chega e vai lá e tem que quitar todo ano. Você reconhece o efeito econômico, não financeiro. E aí, a gente vai fazer também, para fazer um comparativo, um fluxo de caixa, né? Vocês vão ver na tabela já já. Quando eu for considerar o efeito caixa, do fluxo de caixa, eu tenho que adicionar a depreciação. Porque a depreciação, ela efetivamente não saiu de caixa, ela não foi uma saída. Então eu devolvo, digamos assim, a depreciação para poder ter uma ideia mais aproximada, mais perto do real
do que foi o fluxo de caixa propriamente. Eu vou somar isso, obviamente, ao lucro líquido. A tributação é de 40% e o custo do capital, ou taxa mínima de atratividade, de 15%. Então, eu vou considerar, só para facilitar a conta, 40% de tributos e uma taxa mínima de atratividade de 15%. O investimento médio, como eu vou fazer aqui em 2 períodos, ele equivale a fazer a média por 2. Né? Eu vou dividir o investimento de 100 mil por 2. Né? Um período de 2 anos, o investimento médio seria 50 mil a cada ano. Então a gente tem aqui, ó, projeto 1 e projeto 2. Esse projeto, no ano 1, ele me rende uma receita. Esses dois projetos, aliás, no primeiro ano rende uma receita de 90 mil e 70 mil no segundo projeto. Aí eu vou ter despesas operacionais, a depreciação, e o primeiro projeto vai me dar um lucro líquido de 12 mil reais. Tributos, né? Tudo aquilo que a gente já tinha falado que ia ter. Percebe que o segundo projeto ele não dá lucro no primeiro ano. Ele não dá lucro nenhum. O primeiro já deu um lucro de 12 mil. O segundo não me deu lucro nenhum. Aí eu estou adicionando a depreciação. Por quê? Porque não houve efeito financeiro. E aí, considerando o fluxo de caixa, eu vou ter um fluxo de caixa de 62 mil reais no primeiro projeto e um fluxo de caixa de 50 mil reais no projeto 2. Vamos para o segundo ano. No segundo ano, há uma receita de 90, que é igual no caso do projeto 1. Só que no caso do projeto 2, ela cresce bastante. Ela era 70 mil no primeiro ano e ela passa a ser 111 mil no segundo. Temos as despesas operacionais, depreciação, tributos, tudo igualzinho. E aí, no primeiro projeto, há um lucro líquido de 12 mil. E no segundo projeto, que antes não tinha tido lucro nenhum, lembra, no primeiro ano, ele vai ter agora um lucro de 24.600. Há uma depreciação que eu devolvo, né, que eu somo novamente para ter a ideia do fluxo de caixa. E o fluxo de caixa do primeiro projeto, que era de 62 mil, continua 62 mil no segundo ano, um novo fluxo de caixa. E a empresa que no primeiro ano tinha tido um fluxo de caixa de 50 mil, vai ter um fluxo de caixa maior agora, na ordem de 74.600. Baseando-se nas informações do exemplo, o projeto 2 tem a taxa de retorno contábil maior que a do projeto 1. Por aí eu vou aceitar exatamente essa taxa. Porque como é que eu calculo a taxa? Eu vou pegar o lucro médio e vou dividir pelo investimento. Vocês podem fazer a conta e você vai ver que o projeto 2 acaba sendo mais interessante, tem uma TRC maior do que a do projeto 1. Aí a gente vai estar olhando aqui, ó, como é que eu estou tentando fazer uma coisa, eu estou tentando corrigir aquele problema da falta de atualização do dinheiro no tempo. Lembra que eu falei que é um problema que a TRC tem? Então eu vou tentar trazer a valor presente os fluxos, aí no caso de caixa, né, para tentar ver se eu corrijo essa distorção. O investimento é de 100 mil no projeto 1, eu tenho 100 mil no presente. 62 mil o primeiro fluxo de caixa. Você vai ver aqui, ó, 62 e 62. Então eu tenho 62 no ano 1 e 62 no ano 2. Trazendo a valor presente, 53 mil, 46 mil. O valor presente líquido desse investimento seria R$ 793,40. Eu vou gastar 100 e vou ter um resultado de caixa, né, um fluxo positivo nesse valor que vai me dar um saldo de 793. Já no segundo projeto, eu tenho 100 mil reais, da mesma forma, que vale a 100 mil reais na data de hoje. 50 mil reais que eu recebo no primeiro ano, que equivale a 43.480.
74.600 do segundo ano. Vocês lembram que esse segundo investimento aqui, ele no primeiro ano basicamente não teve lucro líquido, né? O lucro maior dele vem no segundo ano. Então, se eu calculo a TRC simples, né, como eu já disse, esse segundo, porque teve um lucro bem maior aqui, quando eu fizer a continha, né, o lucro dividido pela média do investimento, o segundo projeto é mais atrativo. Mas quando eu considero o dinheiro no tempo, vejam só o que acontece. Receber 74.600 só no segundo ano equivale a receber 56 mil hoje. 50 mil no primeiro ano, 43.480. Então, o que aqui eu deduzo? Que o valor presente líquido desse segundo investimento ele é negativo. Percebe que se eu não considerar o valor do dinheiro no tempo, o projeto 2, só usando a TRC, que é dividir o lucro médio pelo investimento médio, eu vou ser levado a achar que o projeto 2 tem uma TRC mais alta. Eu vou pegar esse lucro aqui, somar com esse e dividir por 50 mil, que é o investimento. Se eu fizer a mesma coisa nesse aqui, eu vou achar que o projeto 2, porque teve um lucro maior, no final vai estar me sendo melhor para mim. Mas quando eu considero a passagem do dinheiro no tempo, eu percebo que o segundo projeto não é o melhor é o primeiro. Por quê? Porque perceba que eu vou passar mais tempo para receber esses 74 mil. É melhor receber 62 mil do que receber 50, que é menos que 62 mil no primeiro ano, e receber 74 no segundo ano, que seria mais do que 62. Mas entende que é melhor receber 62 já no primeiro ano do que 50 no segundo, por esse fluxo aqui. O segundo investimento ele se torna desinteressante. O primeiro ele é mais interessante. Então, quando eu corrijo esse problema da distorção da taxa de retorno contábil, aqui usando o fluxo de caixa, percebe que a taxa de retorno contábil ela usa o lucro dividido pelo investimento. Eu estou tentando corrigir esse problema da falta de atualização de dinheiro no tempo, considerando o retorno, e eu estou usando fluxo de caixa, porque é o que efetivamente entrou. Considerando os fluxos de caixa trazidos ao valor presente, o segundo investimento não é o mais interessante. É, na verdade, o primeiro o mais interessante. Então, pode-se ver que quando considerado o valor do dinheiro no tempo, o segundo projeto ele passa a ter VPL negativo. Então, ele não interessa à empresa. Essas são as referências que nós usamos na aula de hoje. Nós vamos ter uma atividade associada a essa aula, para que vocês coloquem em prática. E esse conteúdo vocês podem encontrar em livros de controladoria, né? Esses que estão aí já são boas referências, mas também cursos de livros de administração financeira. E é importante, de qualquer forma, se você ficou em dúvida em relação à parte de matemática financeira, valor presente, dá uma revisada nisso, porque vai ser necessário para você poder operacionalizar as contas da atividade que nós vamos propor. Fica a ideia de que o controller também tem que ter esse tipo de conhecimento, ele tem que ter domínio sobre essas técnicas e domínio suficiente para entender qual é a técnica mais adequada, reconhecer as limitações de cada uma delas e reconhecer, inclusive, qual é a mais indicada. Ou, se for até o caso, fazer uma combinação de mais de uma técnica para fazer a análise de um investimento. Então, desejo para todos uma boa semana de estudos. Por hoje é só.